Falar sobre a via visual. Eu vou começar já falando sobre os neurônios que formam essa via, porque os três primeiros se encontram direto na camada nervosa da retina. Então, no primeiro slide, eu já englobo três neurônios, e por isso eu acho melhor começar falando por isso. Como eu acabei de falar, os três primeiros neurônios estão localizados na retina. O primeiro nas células fotorreceptoras, o segundo são as células bipolares, o terceiro células ganglionares e o quarto neurônio está localizado no tálamo, no corpo geniculado lateral. Esse primeiro slide é mais importante para a histologia. Eu não acredito que vai ser cobrado, mas, deixa eu comentar. Os fotorreceptores, eles são responsáveis por converter os fótons da luz em sinais eletroquímicos que podem ser interpretados pelo nosso encéfalo. A gente tem 4 tipos de fotorreceptores. 3 cones, vermelho, azul e verde, e um bastonete de luz, Então, cones, cor, bastonetes, luz. A mácula, ela está ali do lado do nervo óptico e ela tem a fóvea, que é um lugar de excelente discriminação visual, que, como eu falei, onde tem a maior incidência de raios e também uma quantidade muito grande de cones. A porção central predomina os cones e na porção periférica predomina os bastonetes. Então, o início da via acontece como? Tem primeiro os cones e bastonetes que fazem sinapse com um neurônio bipolar, que faz sinapse com um neurônio ganglionar, e os prolongamentos desses neurônios são o nervo óptico. Essas células aqui vocês não têm que saber, vocês veem depois em histologia, só tem que saber quem é o primeiro, o segundo e o terceiro neurônio. O que é o nervo óptico? O nervo óptico ele é formado pelos axônios das células ganglionares. Isso aqui eu acho que não é importante, mas não consigo deixar de comentar porque vai aqui. O nervo óptico ele é uma extensão do sistema nervoso central, e por isso ele é mielinizado por oligodendrócitos, e não por células de Schwann, como a maioria dos nervos, por ser formado pelo sistema nervoso periférico, por ser parte do sistema nervoso periférico. Aqui tem bem a localização do nervo óptico. Agora começam as partes mais importantes para vocês realmente. Começando com o quiasma óptico. O quiasma óptico ele está localizado acima da hipófise, ele é uma decussação parcial dos axônios do nervo óptico. Então, essa aqui é a retina temporal, a retina nasal. Então, a parte mais medial é a retina nasal, mais lateral, retina temporal. A retina nasal, ela vai decussar, enquanto a retina temporal vai se manter do mesmo lado. Por isso que é uma decussação parcial. E para que serve isso? É para reunir dados da metade de cada retina que trazem informações da mesma parte do campo visual e projetar junto no mesmo hemisfério. Eu já vou mostrar uma imagem que explica melhor isso. Eu só vou continuar explicando aqui essa imagem. Antes do quiasma é o nervo óptico e depois do quiasma é o trato óptico. O trato óptico é formado por axônios da retina temporal ipsilateral, do mesmo lado, e da retina nasal, aqui, contralateral. Agora, eu vou explicar melhor essa questão da decussação parcial no quiasma óptico, e falar um pouco também sobre campo visual. Então, vocês têm que ficar atentos aqui. O campo visual, ou a retina medial é chamada de nasal, e a lateral é chamada de temporal. Então, é o contrário, Então, aqui, o roxo com vermelho é campo visual nasal para o olho direito, mas temporal para o olho esquerdo, tá? Então, vai ficar um pouco contraditório eu falar que esse campo visual é nasal uma hora, que é temporal uma outra. Então, só prestem atenção para o olho a que eu estou me referindo. Eu vou falar primeiro sobre o olho direito, vou usar ele para explicação. Essa aqui é a retina temporal. Ela vai projetar o campo visual nasal, é o contrário, tem aqui um X. Enquanto a retina nasal, ela vai projetar o campo visual temporal. Mas a função da decussação parcial é que um campo visual ele seja projetado do mesmo lado do córtex. Então, essa parte aqui roxa com vermelho, ela ser projetada só em um único lado. Então, é para isso que serve a decussação. E agora eu vou explicar como isso acontece.
usando o olho direito ainda como exemplo. A retina temporal, ela vai ser responsável pelo campo visual nasal, que é aqui o roxo com vermelho. A retina nasal é o campo visual temporal, que não interessa, tu quer juntar do mesmo lado a mesma informação e não misturar duas informações. Nesse outro olho aqui, a retina nasal é responsável pelo campo visual temporal, que é o roxo com vermelho. Então, o que vai acontecer? A retina nasal, ela vai decussar para ficar junto com a retina temporal direita e manter do mesmo lado a informação roxo com vermelho para ela ser projetada do mesmo lado no córtex. Isso ajuda a ter uma melhor discriminação visual. Manter o arranjo retino-óptico, tá? Essa é a função, manter o arranjo retino-óptico. Acontece a mesma coisa do outro lado. Então, aqui, retina temporal, que não decussa, ela vai estar sendo responsável pelo campo visual nasal, que é o verde com amarelo, e aqui a retina nasal desse lado é responsável pelo verde com amarelo. Então, ela vai decussar para ficar junto com a retina temporal esquerda, que é responsável por esse campo visual, e todo esse lado ser projetado junto no córtex. E como vocês podem ver, ó, aqui, o campo visual esquerdo está sendo projetado no córtex direito. O campo visual direito no córtex esquerdo. Então, a imagem está invertida. Isso é bem importante que vocês saibam. Então, agora eu vou falar sobre a fibra nas vias ópticas. Então, são vias que vão da retina em direção a outros lugares. Eu vou começar com as fibras retinogeniculadas, porque elas são as principais, as mais numerosas, compõem 90%, e é elas que têm relação direta com a visão. Então, são fibras que vão da retina em direção ao corpo geniculado lateral no tálamo, onde fazem sinapse com o quarto neurônio, tá? Que é a continuação da via visual. Também tem conexões com o tronco encefálico. Essas próximas vias que eu vou falar, vocês não têm que saber nada muito específico sobre elas, só o nome e a função. As fibras retinotectais, elas fazem sinapse com os colículos superiores do mesencéfalo, sendo responsável pela orientação do movimento dos olhos e da cabeça seguindo estímulos visuais. É bem importante que vocês saibam que os colículos superiores, eles não fazem parte diretamente da via visual, que a gente aprende, né? Sulavi e imedal. Os colículos inferiores, eles fazem parte da via auditiva. Mas os colículos superiores não fazem parte da via visual, e sim de uma outra conexão com uma outra função que não a visão. Tem também as fibras retinopré-tectais, a área pré-tectal, é uma partezinha um pouquinho na frente dos colículos superiores, e é responsável pelo reflexo fotomotor direto e consensual. O reflexo fotomotor é a resposta da dilatação ou contração da pupila conforme a luz, foto. Ele pode ser direto e consensual. Direto é quando a luz incide num olho e aquele olho apresenta a resposta, e consensual é quando incide em um olho e o outro olho apresenta a resposta. Por quê? As pupilas, elas têm sempre o mesmo tamanho. Então, mesmo que esteja incidindo luz de um único lado, a pupila do lado oposto também contrai, e isso é consensual. Por último, o núcleo supraquiasmático, que é responsável pelas fibras retino-hipotalâmicas. Elas são responsáveis pela sincronização do ciclo circadiano com o ciclo dia e noite. Ou seja, tu sentir sono de noite. É para isso que serve. Então, lá na tua retina, tu tem células ganglionares com o fotopigmento melanopsina. Esse pigmento, ele tem a capacidade de reconhecer mudanças na luminosidade do ambiente. E daí, esse fotopigmento, essas células ganglionares com o fotopigmento, quer dizer, vão enviar aferências para o núcleo supraquiasmático localizado no hipotálamo. E esse núcleo vai se comunicar com a glândula pineal, avisando ela que tem que secretar melatonina. E a secreção de melatonina é o que vai te dar sono. Ou seja, o fotopigmento melanopsina reconhece que está de noite, fazendo com que as células ganglionares enviem aferências para o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático informa a glândula pineal que é de noite e ela vai secretar a melatonina, que vai te fazer dormir. Então, gente, eu acabei de comentar que tem diferentes fibras que vão da retina
a diferentes partes do sistema nervoso para exercer diferentes funções. A fibra que é responsável pela via visual é a fibra retinogeniculada, que vem aqui da retina em direção ao corpo geniculado lateral, onde vai fazer sinapse com o quarto e último neurônio. Esse neurônio ele vai emitir radiações ópticas em direção ao córtex visual localizado no sulco calcarino. Esse trato é chamado de trato genículo calcarino. Então, o que vocês têm que saber sobre esse córtex visual primário e sobre as radiações que vão em direção a ele? O arranjo retino-óptico é mantido, ou seja, essa estrutura assim, da imagem ser projetada invertida continua funcionando. Isso é muito importante para a discriminação visual que a gente tem, para conseguir reconhecer com facilidade uma lesão na retina, o ponto específico da retina que está lesionada. As radiações, elas são de dois tipos: radiações temporais e radiações parietais. As radiações temporais, elas são responsáveis pelo campo visual contralateral superior, e elas vão ser projetadas aqui no lábio inferior do sulco calcarino. E as radiações parietais, elas são responsáveis pelo campo visual contralateral inferior e vão ser projetadas no lábio superior. Então, vocês percebem aqui que é invertido, né? O campo visual superior é projetado inferiormente e o campo visual inferior é projetado superiormente, e já é contralateral. Então, a imagem segue sendo invertida no córtex. As projeções maculares, elas são no polo posterior. Eu vou usar essa imagem de novo, porque ela deixa bem claro isso, como ela tem bem direitinho aqui o campo visual e as cores projetadas. Então, eu vou usar aqui o olho direito para explicar. Como eu acabei de falar, as radiações temporais, elas são responsáveis pelo campo visual superior. Então, eu estou usando o olho direito, como é contralateral, é o esquerdo. Então, a partezinha aqui vermelha é responsabilidade das radiações temporais. Aí, como vocês podem ver, ela está sendo projetada aqui, ó, inferiormente. O campo visual superior projetado inferiormente. E aqui, mantendo o olho direito como exemplo, o campo visual inferior contralateral, que é responsabilidade das radiações parietais, está sendo projetado superiormente. Outra coisa que fica bem clara nessa imagem é a mácula lútea, que ela vai estar sendo projetada aqui na parte mais posterior do córtex visual. Agora, finalmente, finalizando a via visual, as lesões da via visual. Essa parte é muito importante para vocês verem se realmente compreenderam, porque ela vai testar teus conhecimentos de absolutamente tudo. E é bem interessante também. Então, aqui, essa imagem, as lesões são sempre no olho esquerdo, então eu vou manter comentando do olho esquerdo. Se fosse no olho direito, seria exatamente o oposto. Então, quando tu tem uma lesão do nervo óptico, tu tem uma cegueira completa do mesmo olho. Então, uma lesão no olho esquerdo, cegueira do olho esquerdo. Quando tu tem uma lesão do quiasma óptico, tu vai parar de enxergar o campo visual temporal. Tu vai ter uma hemianopsia heterônima, porque são campos visuais diferentes, tipo, diferente no sentido de direito e esquerdo. Aqui, num olho, tu não enxerga o esquerdo, e no outro olho, tu não enxerga o campo visual direito. Bitemporal, porque é o campo visual temporal, completa. Então, por quê? O que passa no quiasma óptico? Passa as fibras da retina nasal. A retina nasal é responsável pelo campo visual temporal. Então, tu para de enxergar o campo visual temporal. Quando essa lesão é parcial e ela vai afetar somente a retina temporal, tu para de enxergar o campo visual nasal, do olho que foi lesionado. Então, tu tem uma hemianopsia nasal completa do olho esquerdo. Quando a lesão ela é do trato óptico, tu tem uma hemianopsia homônima completa à direita. Então, porque aqui vão estar reunidas todas as informações do campo visual direito, né? Que é invertido, o campo visual direito fica todo concentrado no lado esquerdo. Então, tu para completamente de enxergar o lado direito.
Quando tu tem uma lesão agora das radiações ópticas, ela pode ser completa ou parcial. Quando ela é completa, tu tem uma hemeropsia homônima completa direita, exatamente igual como era no trato óptico. Agora, quando é uma lesão mais inferior, aqui das radiações temporais. A radiação temporal, ela é responsável pelo campo visual contralateral superior. Então, tu vai parar de enxergar a parte superior do campo visual contrário. Então, a parte superior direita. Enquanto se for usada a parte mais superior das radiações parietais, tu não vai conseguir mais enxergar o quadrante inferior direito, o quadrante oposto. Então, é isso de vias visuais. Eu sei que é um assunto um pouco complicado, denso. Então, qualquer coisa, podem me chamar ou pedir pra gente marcar uma monitoria na sexta. Não tem problema nenhum pra mim. A gente pode discutir, eu posso saber se vocês estão entendendo, porque é meio complicado. Porque eu não sei se estou sendo entendida por alguém. Então, qualquer coisa, só me chame.